Prazer estar aqui fazendo essa palestra sobre a obra A Doutrina Secreta, da Helena Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica. Essa obra foi publicada originalmente em 1888 em Londres, né? Então a gente está agora em 2018, completando exatamente 130 anos da publicação da primeira edição em inglês, que é chamada a obra magna de Blavatsky, né? A Doutrina Secreta. Basicamente, ela originalmente foi publicada em 2 volumes, em inglês, né? Volume 1, Cosmogênese, volume 2, Antropogênese. O estudo da formação do cosmos e da evolução do homem. A Blavatsky, eu vou basicamente apresentar citações, porque eu gosto muito de fazer um raciocínio em cima do que está registrado nas obras da Blavatsky, né? Então, eu vou destacando alguns trechos, normalmente então está aqui, está entre aspas, e aqui embaixo tem a página, se alguém depois quiser conferir, que eu acho muito saudável para ver se tem algum erro. É bom, eu gostava muito de ler o que me falavam que estavam... Alguém chegava a uma conclusão, eu queria ir lá ver se era exatamente isso que estava escrito, né? Então, eu resolvi partir para esse método de citações, né? Então, a Blavatsky diz aqui, né? Esses ensinamentos serão ridicularizados e rejeitados a priori neste século XIX. Mas só nesse século. Porque no século XX da nossa era, os eruditos acadêmicos irão começar a reconhecer que a doutrina secreta não foi inventada, nem exagerada, mas, ao contrário, apenas esboçada. E, finalmente, que os seus ensinamentos são anteriores aos Vedas. Os Vedas são as escrituras mais sagradas dos hindus e têm a data aproximada foram escritos aproximadamente em 3100 a.C., né? Então, a gente já tem aí os ensinamentos da doutrina secreta são anteriores aos Vedas. Então, a gente já bota aí no mínimo aí, sei lá, mais de 5.100 anos aí, né? 5.200. Aí vem a pergunta, por que a Blavatsky escreveu a doutrina, né? Será que ela estava um dia assim? Não, resolvi escrever a doutrina. Aí a gente vai ter uma resposta. Eu trouxe aqui a doutrina, o primeiro volume da doutrina, o primeiro volume de Isis Sem Véu, a doutrina secreta em português tem 6 volumes, o Isis Sem Véu, que é uma obra anterior da Blavatsky, 4 volumes, e as Cartas dos Mahatmas, 2 volumes, tá? Essa é uma citação aqui das Cartas dos Mahatmas. Essas 3 obras são muito integradas, porque, na verdade, elas são dos mesmos autores, como a gente vai ver aqui. Então, essa é uma citação do mestre Kuthumi, em outubro de 1884. A doutrina foi escrita em 1888, certo? Foi publicada em 88. Então, ele fala, o mestre Kuthumi, né? Lembre-se de que meu irmão e eu, ele está falando do mestre Moria, somos os únicos na fraternidade que têm no coração a ideia da disseminação até certo limite das nossas doutrinas. E HPB, que é o nome de Blavatsky, né, Helena Petrovna Blavatsky, foi até agora nosso único instrumento, nosso agente mais dócil. Então, a ideia da doutrina secreta era disseminar até certo limite as doutrinas dos mestres. E aqui, em Isis Sem Véu, que é essa citação das cartas, tá? Agora, essa outra é a própria Blavatsky explicando, né? O que eu digo e defendo é isso. Em Isis Sem Véu, aí ela fala, toda palavra encontrada nessa obra ou em meus escritos posteriores vem dos ensinamentos de nossos mestres orientais. Então, ela estava registrando o que os mestres orientavam que ela registrasse. Não foi um projeto da cabeça dela, né? E também ela diz, mais de uma passagem nessas obras foi escrita por mim sob sua prescrição. Ao dizer isso, não reivindico nada de sobrenatural, pois tal prescrição não representa nenhum milagre. Então, desde Isis Sem Véu, já foi um trabalho orientado pelos mestres.
E quem são esses mestres? Mahatmas ou adeptos? Aí aqui a Blavatsky escreveu esse artigo, Mahatmas e Chelas, em que ela conta, né? O Mahatma é aquele que, por meio de educação e treinamentos especiais, desenvolveu faculdades superiores e atingiu aquele conhecimento espiritual que a humanidade comum adquirirá depois de passar por séries inumeráveis de encarnações durante o processo de evolução cósmica, desde que, nesse meio tempo, ela não vá contra os propósitos da natureza. Então, é quase que um projeto da humanidade passar por esse estágio de Mahatma em algum momento futuro, né? Uma possibilidade. Em outra citação, agora já nas próprias cartas dos Mahatmas, né? Numa carta de Blavatsky para um amigo, né? Aqui em 1890, ela fala: os Mahatmas são homens vivos, não espíritos. Seu conhecimento e erudição são imensos e a santidade de suas vidas pessoais é ainda maior. Ainda que eles sejam homens mortais, nenhum deles tem mais de 1000 anos de vida. Sobre essa questão deles serem homens vivos, tem um artigo do Damodar Mavalankar, inclusive esse eu coloquei, eu traduzi e coloquei ele no YouTube, está lá a tradução, é Um Grande Enigma Resolvido, que o Damodar explica que esteve com os mestres no local onde eles se reúnem e pôde, a pedido deles, ele escreveu aquele artigo, Um Grande Enigma Resolvido, para exatamente essa questão de deixar claro que eles são homens vivos, que ele esteve lá com eles. Tá? Então, não tem nada aqui de mestre ascenso, os Mahatmas são homens vivos. E por que eles são os autores da doutrina secreta? Nas palavras deles mesmos, eu trouxe aqui 2 citações. Uma do mestre Kutume, que ele fala aqui nas cartas dos mestres de sabedoria, ele assinava sempre K.H. É para a sua própria satisfação. Era uma carta para um doutor, um médico alemão, eu não me lembro o nome dele. É um médico que se comunicava com o mestre Kutume. Então ele fala: é para a sua própria satisfação que o abaixo-assinado sente-se feliz em assegurar-lhe que a doutrina secreta, quando estiver pronta, será a produção tríplice de Moria, Upasika e do servidor mais humilde do doutor. Upasika é o apelido que eles davam para Blavatsky, que era discípula. E a Blavatsky era discípula do mestre Moria. Tá? E o mestre Moria, numa outra correspondência, faz a mesma afirmação. Ele diz: eu, o humilde faquir abaixo assinado, certifico que a doutrina secreta é ditada a Upasika, parte por mim mesmo e parte por meu irmão Kutume. Então, com essas 2 declarações deles, a gente fecha a autoria tríplice da doutrina, e por isso eu coloco, e eu tenho também eu não trouxe aqui, sobre Isis sem Véu, declarações similares, tá? Então, por isso que essas 3 obras são absolutamente integradas, porque são dos mesmos autores, tá? Mas eles os mestres não tiraram o conteúdo da doutrina secreta da opinião deles, né? Então, qual é a fonte da doutrina secreta? E aqui é Blavatsky, em outra obra importante dela, A Voz do Silêncio, ela diz: a obra de onde retiro... Aqui ela falando da Voz do Silêncio, tá? Mas a obra de onde são retirados os trechos que traduzo, a gente vai ver essa questão dela traduzir, forma parte da mesma série de onde são tiradas as estrofes, que querem dizer instâncias, né? Do livro de Dizian, em que a doutrina secreta se baseia. Ou seja, a doutrina secreta, a obra impressa, se baseia no livro de Dizian, que não é esse aqui, tá? Isso é só uma figura simbólica aqui, que o livro de Dizian, ela vai falar um pouco dele aqui, mas a gente não tem acesso em bibliotecas, né? Vamos dizer assim. E o que é o livro de Dizian? Aí ela começa aqui, né? Ante os olhos da escritora está um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palma que se tornaram impermeáveis à água e imunes à ação do fogo e do ar, por algum processo específico desconhecido. Então, ela está descrevendo o que ela via para poder escrever a doutrina, tá? Sob orientação dos mestres, né? Nesse trabalho tríplice. A obra principal, aquela da qual foram recolhidas as instâncias, não figura em nenhuma das bibliotecas europeias. O livro de Dizian, ou Dizan também, que se escreve assim, é completamente ignorado dos nossos filólogos. Ou, pelo menos, jamais ouviram falar dele sob aquele nome.
Então, ela ainda explicando a doutrina, né? Fazemos intercalar excertos das traduções chinesa, tibetana e sânscrito do texto original em Cenzar, dos comentários e glosas acrescentados ao livro de Dizian. Então, já havia traduções do livro de Dizian em chinês, tibetano e sânscrito, e ela fez esse trabalho traduzindo para o inglês, né? Sendo esta a primeira vez que essas traduções são vertidas para uma língua europeia, né? E esse Cenzar, de onde veio o Cenzar? Aí no glossário teosófico está a explicação, né? O Cenzar é uma língua sacerdotal secreta, a linguagem do mistério, dos adeptos iniciados em todo o mundo. Houve uma época em que essa língua era conhecida pelos iniciados de todos os países. Atualmente, o Cenzar só é perfeitamente conhecido por pouquíssimas pessoas, já que há mais de 5.000 anos as massas o encaram como uma língua morta. Então, quem ainda utiliza o Cenzar são os próprios adeptos, estudando os livros de Dizian, que esse é o livro de consulta dos mestres, que fazem parte, os livros de Dizian, de um grupo de livros que são os livros de Kyuté, ou Kyuti, que são 35 volumes populares ou exotéricos, mais 7 volumes secretos esotéricos e 14 volumes de comentários sobre os 7 secretos. Então, a gente tem aqui esses 21, que são realmente a parte verdadeira, né? Os exotéricos são já alegorias. E a Blavatsky diz, ó, aqui está textualmente, o livro de Dizian é o primeiro volume dos 14, né, dos comentários sobre os 7 volumes secretos. Tá? Então, os 6 volumes da doutrina secreta são o primeiro volume de comentários aos 7 secretos. E aí, na segunda passagem, então aqui, ó, a doutrina, o livro de Dizian, e ali também uma figura simbólica aí do que seriam os livros de Kyuté, que são aqui 35 mais 21, 56 livros, e esses 21 aqui são os mais importantes, né? Então ela fala, cremos ter dito o suficiente para demonstrar que a existência de uma doutrina secreta universal não pertence de modo algum ao domínio da ficção. Então, esta obra aqui não contém a doutrina secreta, isso é muito importante. Tá? Por quê? A doutrina secreta são os 7 volumes secretos. Ela fala isso, seria um segredo de polichinelo, se eu tivesse revelado a doutrina secreta nessa obra, né? Então, ela quer demonstrar que existe uma doutrina secreta, apresentando o primeiro volume, ela não, os mestres fizeram esse projeto, né? Vão apresentar o primeiro volume que comenta os 7 secretos, que são de acesso exclusivo aos adeptos. Não porque tem informações ali que seriam perigosas na mão de quem não usar isso de forma sábia. E aí ela falou da tradução, né? Eu tive que o livro de Dizian que ela usou como a fonte da doutrina secreta teve que ser traduzido porque está escrito em Cenzar. E aí no treinamento dela no Tibete, ela explica aqui, ó, quanto a essa sua estada no Tibete, Blavatsky certa vez deu a Sinet, que é o correspondente das cartas dos Mahatmas, era um jornalista inglês, lá da Índia, que editava o jornal Pioneer. Então, quanto a essa sua estada no Tibete, Blavatsky certa vez deu a Sinet, numa carta, um relance de como foi o seu treinamento quando vivia na casa de Kuthumi, do mestre Kuthumi. Muito do tempo de Blavatsky havia sido dedicado a aprender 2 idiomas. Um era o Cenzar e o segundo era o inglês, porque ela era russa, então ela teve que aprender também o inglês para poder fazer essa obra. Isso nos 30 anos de capacitação da Blavatsky, que ela aceitou participar do projeto da Sociedade Teosófica quando ela tinha 20 anos. Né? E ela ela nasceu em 1831, em 1851, ela aceitou o projeto, ela ficou de 51 até 77, quando ela escreveu o primeiro, se capacitando para escrever essas obras. Então, ela aprendeu Cenzar em inglês. Ao apresentar as ideias teosóficas ao mundo, ela teve a tarefa tremendamente difícil de transmitir as sutilezas da filosofia esotérica e da metafísica em uma linguagem ocidental. Uma de suas tarefas diárias era traduzir frases do Cenzar para o inglês. O mestre Kuthumi, que conhecia bem as 2 línguas, corrigia seu trabalho. Então, isso tudo foi para a gente ver
o tamanho do esforço e do planejamento que foi necessário para essa obra ser escrita. Tá? Então, basicamente, eu já falei, né? O primeiro volume é a Evolução Cósmica, né? E ele tem 7 instâncias desse livro de Dizian. E o segundo é a Antropogênese, que é a origem da raça humana. Então, o primeiro volume em inglês, né, foi transformado no volume 1 e 2, em português, e o segundo volume nos volumes 3 e 4. Tá? Os volumes 5 e 6 em português são traduções do Collected Writings, também da Blavatsky, que são trechos que foram selecionados dali, mas não tem a ver com a edição original da Doutrina Secreta. Okay? Bom, chegamos então nesse contexto da obra. Por que eu escolhi as 3 proposições fundamentais da Doutrina Secreta? Né? Resumidamente, muito resumidamente, eu diria que a primeira proposição fala do absoluto. A segunda, da lei da periodicidade. E a terceira, que a gente vai ver em mais detalhes aqui, é a peregrinação obrigatória de cada alma sob a lei do karma. Um resumo muito sintético de cada uma das 3 proposições. E aqui, está tendo uma nova tradução da doutrina pelo Carlos Avellini, que foi o mesmo tradutor que traduziu as Cartas dos Mahatmas. Ele está colocando na internet já o que está traduzindo, está muito boa a tradução dele. Tá? Então, estou comparando, às vezes eu pego da versão da editora Pensamento e às vezes essa do Avellini. O que ele diz aqui? Antes que o leitor passe a considerar as instâncias do livro de Dizian, que formam a estrutura da presente obra, é absolutamente necessário que ele seja informado das poucas concepções fundamentais que estão na base e permeiam todo o sistema de pensamento para o qual sua atenção vai ser dirigida. É da clara percepção delas que depende tudo que se segue. Então, essas 3 proposições fazem um nivelamento inicial para você entender a obra toda. Tá? O absoluto. Aumentando um pouquinho o resumo que eu fiz, ele fala num princípio eterno, onipresente, ilimitado e imutável, inimaginável e indescritível. Segunda proposição. A eternidade do universo sendo periodicamente cenário de inúmeros universos que se manifestam e desaparecem incessantemente. E a terceira. A identidade fundamental de todas as almas com a alma superior universal e a peregrinação obrigatória de cada alma de acordo com a lei cíclica e kármica. Essa lei cíclica é exatamente a lei da periodicidade, que é a segunda proposição, a explicação da lei da periodicidade. E a lei kármica é a lei do karma, que a gente vai ver também, se der tempo aqui, que eu não sei se... Eu ia falar das 3 proposições, mas eu vi que não ia caber, então eu vou dar só uma pincelada na primeira e na segunda para não ficar fora de contexto aqui, mas... Aí, eu, continuando a abrir um pouco a explicação. Da primeira proposição, então, fala de um princípio onipresente, eterno, ilimitado e absoluto, ilimitado e imutável, que também é chamado de o absoluto, e várias outras denominações em cada tradição, sobre o qual toda especulação é impossível, porque ele transcende o poder da concepção humana e só poderia ser distorcido por qualquer expressão ou comparação humanas. Apesar disso, porque como é chamado de absoluto, né, toda descrição é relativa, esse que é o problema. Né? Então, para falar do absoluto, a gente vem com imagens relativas e, apesar de estar dito aqui no Mandukya Upanishad, né, que ele é inimaginável e indescritível, eu tenho aqui umas 20 transparências sobre isso, né? Mas eu não está nessa apresentação de hoje, mas a gente fica falando em aspectos do absoluto, Mula Prakriti, Parabrahman, a gente tentando captar essa abstração do que é o absoluto. Né? Segundo princípio, a segunda proposição fundamental fala da eternidade do universo em toto, como um plano ilimitado, sendo periodicamente cenário de inúmeros universos que se manifestam e desaparecem incessantemente, chamados de estrelas em manifestação e centelhas da eternidade. Esse já é um pouco mais fácil da gente imaginar, porque ele está falando em eternidade e está falando em plano ilimitado. Né? Então, eternidade tem a ver com tempo e o plano ilimitado com espaço. Então, a gente já começa a imaginar
Eternidade é o quê? Eternidade é alguma coisa que não teve começo. Eterno é alguma coisa que para frente a gente consegue imaginar, né? Começou aqui e vai para frente, eterno. Mas o eterno também se replica para trás, para o passado. Então, eterno é que não teve um começo. E um plano ilimitado é o espaço, que é o que sempre existe. E dentro desse espaço surgem universos periódicos. Então, fica mais fácil, a gente já tem... Ela fala aqui em cenário de inúmeros universos, né? Então, tem uma eternidade desse espaço e dentro dele vão aparecer universos e desaparecer periodicamente. Esse universo em toto, né, quer dizer no todo, né? A eternidade do peregrino é como um piscar no olho da autoexistência, segundo o livro de Dizian. A aparição e a desaparição de mundos é como o fluxo e o refluxo regulares da maré. Então, aqui a gente já está falando da periodicidade em que o universo aparece e desaparece, né? As marés é mais fácil para a gente fazer uma analogia, né? E, finalmente, a terceira proposição, que é a que a gente vai ver com mais detalhes, né? A identidade fundamental de todas as almas com a alma superior universal, sendo esta última em si mesma um aspecto da raiz desconhecida. Essa raiz desconhecida também é chamada de raiz sem raiz, a origem de tudo, o absoluto. São outros sinônimos para a raiz desconhecida, né? Tentando descrever o indescritível, né? Então, ela fala, além de todas as almas terem uma identidade com o absoluto, elas têm que peregrinar. Por isso que a mônada é chamada o peregrino, que a gente vai ver mais na frente. Então, a mônada tem que caminhar, evoluir, e ela é o quê? Uma centelha da alma superior universal, e ela faz isso através desse ciclo de encarnações. Encarnações ou metempsicose, como os outros reinos, né? A encarnação já seria no reino humano, né? Também chamado de ciclo da necessidade. E ela faz essa caminhada obrigatória, respeitando as leis cíclica e kármica durante todo o período. Então, vamos ver a primeira proposição. Vai ser só essa transparência aqui para não tentar descrever o indescritível, né? A vida única, eterna, invisível, manifesta-se no espaço e no tempo. É essa questão que a gente falou do universo aparecendo, né? Temos um Big Bang ali, começou um universo. É uma expressão, uma manifestação no espaço do absoluto. E aqui, outros sinônimos, né? O absoluto, que os hindus chamam de Sati, os vedantinos de Parabrahma, os budistas de Adi Buddha, os cabalistas de Ein Sof e o Hegel de absoluto ser e não ser. Então, é um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível. Isso a gente já viu também. Bom, vai ficar por aqui, tá? A gente vai só ver que dele tudo é emanado, tá? De lá começam a manifestação. A segunda proposição, esse universo que aparece e desaparece periodicamente, ele obedece à lei da periodicidade, que é uma alternância de ciclos de atividade e repouso. E todo ato importante da natureza, todos os seus atos são cíclicos e periódicos. Então, aqui no taoísmo, né, que tem o yin e o yang, é um símbolo que representa muito bem essa questão da periodicidade, né? O princípio passivo, que é aqui o escuro, né, o frio, o silêncio, o fim, que já tem dentro dele um início de atividade ali, né? E o ativo, diurno, luminoso, quente, ele tem ali alguma coisa que seria, vamos chamar, um buraco negro ali, que vai ser para voltar para a inatividade, né? Então, no homem, a gente vê ciclos de periodicidade, a lei da periodicidade no estado de vigília, alternância entre vigília e sono, e vida e morte, né? Na Terra, a gente tem o dia e a noite, o verão e o inverno.
e no universo a manifestação e o repouso. Ou, na nomenclatura que a Blavatsky usa, o Manvantara e o Pralaya, né? O Manvantara sendo a manifestação, ou dia de Brahman, e o Pralaya a noite de Brahman, ou o repouso. Então a gente vê que a duração desses, tirando o caso do homem, que a nossa vigília não é igual ao tempo de sono, né? Nem vida e morte, nesses outros casos da Terra e do Universo, a duração de cada ciclo é idêntica. Tá? Então o tempo de manifestação vai ser o mesmo de repouso, de acordo com o que a Blavatsky apresenta, e os mestres. Né? Esse repouso, então, seria o quê? Eu entendo o absoluto sempre presente e não há o cosmos. Então, a gente está tendo o espírito e matéria, que são os dois elementos básicos, indiferenciados. Essa questão da palavra diferenciação é muito importante para entender essa doutrina das emanações aqui que a gente vai ver. Aquela relação de... E é interessante ver aqui que o elemento é espírito e matéria. Não é espírito e matéria. É espírito e matéria não manifestados e indiferenciados. Durante o pralaya, que é a não manifestação ou repouso. E depois, quando surge o universo é a manifestação periódica daquela essência absoluta e desconhecida. Então, vai surgir um universo. Então, você vai ter o absoluto e o cosmos. Né? E aí, espírito e matéria já se diferenciaram. E elas começam se diferenciando em 3 planos da manifestação, que são os planos pré-cósmicos, quer dizer, nessa fase inicial ainda não existe o cosmos. Tá? Vamos chamar de um momento de preparação para a diferenciação acontecer. E depois surgem os 4 planos cósmicos, quer dizer, cada astro que a gente vê no céu é esse globo D aqui, ó, a Terra que a gente vê, esse mundo físico aqui. Todos os astros têm uma cadeia planetária, que é simbolicamente representado por esse círculo com uns globos dentro, e o globo D de cada astro é visível pelo telescópio, tá? Que é justamente, todos esses globos formam o cosmos, tá? Em sistemas agrupados em sistemas solares. Então, um período de atividade é um Manvantara e um período de descanso um Pralaya, e sucedem-se numa série infinita. Isso que é difícil da gente imaginar, né? Mas vem do absoluto. Isso acontece por diferenciações, tá? E esse alvorecer da diferenciação é o início do dia manvantárico. E a partir de então há uma evolução incessante até o ciclo estar completo e o repouso voltar com a noite pralaica. Então, um exemplo do microcosmo muito bom para a gente entender essa questão da diferenciação o que é diferenciação, né? Uma diferença que vai acontecer entre um estado e outro. Esse alvorecer da diferenciação, pegando esse axioma oculto, né, como acima também abaixo, no macrocosmo como no microcosmo, a gente analisando a diferenciação celular, tem uma análise bastante similar àquilo que a gente viu lá. O zigoto, que é esse ovo aqui, já mistura do espermatozoide com o óvulo, seria, numa analogia grosseira, aí, o absoluto, de onde vai começar a essência original, de onde vai surgir uma etapa de crescimento indiferenciado do zigoto. Ele ainda não tem, não formou os órgãos, tá? E aqui, nessa fase posterior, as células estão diferenciadas. Então, seria aqui o absoluto, aqueles planos pré-cósmicos da manifestação, e aqui os planos cósmicos, onde vai havendo a diferenciação até chegar no planeta Terra, aqui, ou em todos os globos visíveis pelo telescópio. Então, essas 2 primeiras proposições, para a gente juntar numa frase, do absoluto e da lei da periodicidade, a Blavatsky cita, né? A doutrina esotérica ensina, tal como o budismo e o brahmanismo, e também a Cabala, que a essência una, infinita e desconhecida, existe em toda a eternidade, e que é ora ativa, ora passiva, em sucessões alternadas, regulares e harmônicas. Então, essa questão da atividade e passividade, da essência una, a essência una, o absoluto. Existe ora
ativa, hora passiva, manifestação e repouso, em ciclos regulares. Na linguagem poética de Manu, chamam-se esses estados dias e noites de Brahman. Este último se encontra desperto ou adormecido, o Brahman, né? Seria uma metáfora. Bom, e chegamos então na nossa terceira proposição. A identidade fundamental de todas as almas com a alma superior universal e a peregrinação obrigatória de cada alma de acordo com a lei cíclica e kármica. A gente vai pegar 3 aspectos dessa afirmação. Tá? O primeiro, que existe essa identidade fundamental de todas as almas com a alma superior universal. O segundo, que a peregrinação é obrigatória. E o terceiro, que essa alma está sujeita a 2 leis, a lei cíclica ou da periodicidade e a lei do karma. Então, nesse segundo aspecto aqui, né, 3.2, por que ela é obrigatória, a peregrinação? Isso aqui é uma obra, a Theosophical Gleanings, é a primeira obra sobre o estudo sobre a doutrina secreta que foi feito em 1890 e a Blavatsky ainda estava viva. Tá? Então, foram 2 estudantes da escola esotérica que escreveram eu traduzi essa obra toda e é a base de um seminário que eu apresentei agora sobre a doutrina secreta, primeiros estudos. Tá? Então, lá elas dizem o seguinte, nossas primeiras notas serão sobre as 7 rondas, sendo o nosso objetivo rastrear a mônada em sua longa peregrinação, desde o seu desembarque no primeiro globo, em nossa cadeia planetária, durante a primeira ronda, até que a percamos de vista no esplendor deslumbrante de seu triunfo final. Isso vai ser quando chegarmos na 7ª ronda aqui do globo, 7ª ronda da cadeia planetária terrestre, que o projeto é para que todos os seres humanos tenham virado de Anchorrães. Que a gente vai ver mais tarde o conceito. Então, resumidamente, as rondas são a passagem da onda da vida pela cadeia planetária terrestre aqui. Então, vão ser 7 rondas, o projeto aqui para o planeta Terra, e atualmente a gente está na 4ª ronda no globo D. Ronda, então, é uma medida de tempo, e a cadeia planetária é o espaço onde a gente vai percorrer esse ciclo. E mônada, o que vem a ser mônada? Temos que entender os princípios do homem para falar da mônada. Né? Aqui é uma representação verdadeira dos 7 princípios do homem. Para um mestre que olhe para uma pessoa, ele veria mais ou menos essa configuração em cores aí, de um ser que tem a tríade superior, ainda dentro, submetida ao quaternário. Né? No caso de um adepto, provavelmente o triângulo estaria por fora do quadrado. Né? Simbolicamente, ela coloca essa representação aqui, mas são os princípios do homem aqui, o Linga Sharira, Prana, Kama, Manas inferior, Manas superior, o ovo áurico e Budi, que é essa que dá aquela auréola dos santos, né? Aquela coisa amarelinha vem do Budi em cima. Né? E esses 7 princípios, em sânscrito, são esses nomes que são usados, né? E em português do de cá. Então, a gente tem o corpo físico, corpo astral, essência vital e alma animal, formando o quaternário inferior, e a tríade superior, mente, alma universal e espírito universal. Essa parte superior, a individualidade, que é imortal, e o quaternário inferior, que é transitório e imortal, formando a personalidade. E a mônada, o que ela é? É o peregrino, o nome dado à nossa mônada, os 2 em 1. Por que 2 em 1? Porque é Atma e Budi. Então, a mônada é a reunião da alma universal com o espírito universal. E aí, eu trouxe aqui eu tinha só a figurinha, eu comprei ontem essa luminária aqui para trazer uma visão um pouco grosseira, mas para tentar explicar isso, né? Que é como se fosse uma luz, o Atma, ou o Espírito Universal, é essa luz que vem lá do Absoluto, passando pelo primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos, e chega até a gente, e que ilumina todos os seres. Tá? E a gente tem aí essa diversidade de cores aqui, cada um tem um Budi. O que é o Budi? Esse Budi aqui, ou alma universal. Cada um tem a sua alma, que estão todos submetidos, recebem a mesma luz, que se a gente tirar da luz, fica todo mundo apagado aqui. Tá? Então,
Essa é a metáfora que eu vejo mais didática para explicar o Atma e Budi, né? Que todos vêm do mesmo... Essa identidade fundamental de todas as almas é todo mundo ter a luz que ilumina todos é a mesma, né? Se tirar daqui, ninguém tem nenhuma luz e é de lá que vem tudo, né? E aqui a gente vê que tem várias cores diferentes, né? Então a gente vai falar da essência monádica, que é justamente essa luz. É o sinônimo de Atma. A mônada é Atma e Budi, mas a essência monádica é só Atma. Então a gente vai ver esse axioma oculto, que é muito didático, né? A unidade se converte em 3, o 3 gera o 4. Pelo 4, quaternário, retornamos ao 3, e pelo divino 3 nos expandimos no 1 absoluto. É o ciclo completo. A gente vem do 1 e volta para o 1. Aqui nessa figura é bem didático, né? Do absoluto surge o primeiro logos, dele o segundo logos, e daqui vem os 4 planos da manifestação, que a gente estava vendo lá, que seriam os 3 planos pré-cósmicos e aqui os 4 planos cósmicos, onde ficam as cadeias planetárias. Os raios da mônada, Atma, que passam a díades, porque mônada é 1, né? Mônada 1, mas aí ela é 1 que vira 2, passa a díades, Atma, Budi, no plano diferenciado, para depois desdobrar-se em tríades, que é o caso do homem que já tem manas, né? Quando recebe manas, fica a mônada completa, durante o ciclo das encarnações humanas. Esses raios não conhecem o espaço nem o tempo, mesmo quando estão encarnadas, mas se difundem por todos os princípios inferiores do quaternário e são, por natureza, oniscientes e onipresentes. E aqui tem um texto da Blavatsky que ela descreve a mônada passando pelos reinos inferiores. Então ela fala que a mônada primeiro foi encerrada em pedra, depois escapou à prisão e surgiu à luz como um líquen, que já seria no reino vegetal, saindo do mineral para o vegetal. E depois ela vai se modificando e vai transmigrando, e essa cobertura externa da mônada vai passando por vários reinos, né? Até passar por planta, réptil, pássaro, animal, até se tornar um embrião humano. Então a gente percorre toda essa trajetória a cada nascimento. Isso que é importante. Cada vez que o feto passa de novo por todas essas fases, né? Tanto que tem uma fase aqui dos animais com o homem que a gente não consegue nem distinguir muito bem quem é quem aqui, né? E essa figura é central, tá? Essa figura aqui é a que explica a nossa essência monádica passando pelos reinos. Essa é uma figura que o Avellini incluiu na nova tradução da doutrina, mas que foi escrita nesse artigo aqui, 5 anos de teosofia, uma obra da Blavatsky, essa figura não consta desse volume aqui, da doutrina secreta, mas é essencial para a gente compreender essa evolução da mônada nos 7 reinos. Tá? O que essa figura mostra? A gente tem aqui o espírito descendo na matéria. Aqui, esse é o sentido da evolução. Tá? A essência monádica vai passar por aqui, percorrendo essa trajetória. Então, o espírito desce na matéria e depois reacende. E no reino mineral, ela tem o máximo de densidade. Tá? Então, a gente vai ter aqui esses 3 reinos elementais inferiores, esses primeiros 3 aqui, o ponto de inflexão, que é o reino mineral, e depois os 3 reinos que a gente conhece, mais os 4 superiores aqui, mineral, vegetal, animal e humano. Né? Então, a essência monádica vai percorrer esse caminho aí. E o que a Blavatsky fala na doutrina secreta? Existem 7 reinos. O primeiro grupo compreende 3 graus de elementais, os 3 primeiros aqui, né? Ou centros nascentes de força, da plena inconsciência à semi-percepção. Aqui já está falando da evolução que a essência monádica vai ter em cada um desses reinos. O primeiro é plenamente inconsciente e o terceiro já é semi-percebe, né? Já tem mais consciência do que o primeiro. O segundo grupo, mais elevado, inclui os reinos desde o vegetal até o homem. Isso é mais fácil para a gente pensar, né? E o reino mineral forma, assim, o ponto central ou ponto de inflexão nos graus da essência monádica, considerada como uma energia em evolução. Então, está ali o ponto de inflexão, que é, similarmente à cadeia planetária,
tem 3 globos A, B e C, o ponto de inflexão no D, que é onde a gente está, e depois é F e G subindo, né? Então, a essência monádica vai percorrer isso aqui. Então, 3 etapas no lado subfísico, elemental, porque o elemental é subfísico, você não consegue botar um elemental no microscópio e procurar ele lá, né? Então, está abaixo do reino físico. O reino mineral e as 3 etapas no lado físico objetivo, que é o que a ciência estuda, né? Os 4 reinos ali superiores, né? Esses são os 7 elos da cadeia evolutiva que a mônada percorre. Abaixo do homem, aqui já é das cartas dos Mahatmas, tá? É bacana isso, porque a gente vai pegando o trecho, um da doutrina, outro das cartas, e eles se encaixam como uma luva por serem dos mesmos autores, né? Abaixo do homem, há 3 reinos na região objetiva e 3 na região subjetiva. Então, ele já fez uma divisão diferente, né? Abaixo do homem, há 3 reinos na região objetiva e 3 na subjetiva. Está falando também dos 7 reinos de uma outra forma, sem falar do ponto de inflexão. E como é que a mônada evoluiu? A consciência foi aumentando. A gente já teve uma citação ali que ela falou, né, da plena inconsciência à semi-percepção. Então, reino elemental inferior é plenamente inconsciente. O segundo eu incluí ali um inconsciência parcial. Reino elemental superior, semi-percepção. E depois, nas cartas dos Mahatmas, eles completam. Dividindo nossos reinos em 7, os 4 últimos são o que a ciência exotérica classifica como 3, que na verdade ela coloca o homem dentro do reino animal. As entidades respectivas destes são divididas por nós, Mahatmas. Aí ele já está falando do grau de consciência de cada reino. Então ele fala em germinal, que seria consciência germinal no reino mineral, consciência instintiva no vegetal, semiconsciência no animal e consciência completa no homem. Isso como potencial, né? Porque tem homens que a gente vê que ainda não estão com essa consciência toda aí, né? Então, a gente passou aqui pela a evolução da mônada, da consciência da mônada nos 7 reinos. E aí, como é que ela percorreria isso numa visão temporal, né? A mônada de cada ser vivente, a menos que a torpeza moral deste venha a romper o laço, fazendo-o extraviar-se e perder-se na senda lunar, consoante a expressão oculta, é um Dian-Chohan individual, em potencial. Então, a mônada projeta para que cada mônada comece lá no elemental inferior e se transforme em um Dian-Chohan, para ir trabalhar em outra cadeia planetária. Não é só para ficar curtindo aí, né? Então, vamos lá. Um Dian-Chohan individual distinto dos outros. Cada Dian-Chohan terá a sua individualidade. E com uma espécie de individualidade espiritual que lhe é peculiar durante um determinado Manvantara. Então, a gente pega lá a centelha e ela começa, num período de manifestação, a evoluir, passando pelos reinos elementais, mineral, vegetal, animal, humano, e eu incluí um super-humano aqui, que seria o dos mestres. Apesar deles estarem em corpos físicos, né? Serem homens vivos. E depois teria um período de repouso, onde não haveria mais aumento do nível evolutivo no pralaya, né? No repouso, e começa uma nova manifestação. E aí essa mesma centelha vai passar agora para as hierarquias, não é mais reinos. Então ela vai passar pela hierarquia Dian-Chohânica de 3ª ordem, depois de 2ª ordem, 1ª ordem, e depois vai para um outro sistema solar mais evoluído que o nosso, né? E aí começa de novo isso tudo, né? Então, e por que tudo isso, né? O motivo de toda evolução é a aquisição de experiência. Então, a mônada, que começou sempre iluminada lá pela mesma centelha divina, ela foi adquirindo experiência, acumulada ali no ovo áurico, que era aquele princípio que todos esses reinos têm. E quem são esses Dian-Chohans de 3ª ordem, 2ª ordem? Também na doutrina tem isso explicadinho. Eles são os construtores, aqueles que dão forma, e, em última instância, os criadores de todo o universo manifestado. Então, esses são os deuses, que manifestam e recolhem no repouso, no pralaya. São os construtores, os criadores de todo o universo manifestado, apenas na acepção em que o termo criador é compreensível. Eles orientam e guiam o universo
eles são os seres inteligentes que ajustam e controlam a evolução, expressando em si mesmos aquelas manifestações da lei una que conhecemos como as leis da natureza. E quais são esses grupos, né? Em geral, eles são conhecidos como Dian-Chorães, embora na doutrina secreta, cada um dos seus vários grupos tenha a sua própria designação, que aqui na doutrina ela vai citando as tradições todas. Então, fala de arcanjos, cada tradição tem nomes para se referir a um desses grupos, né? Ou a vários deles, né? Mas aqueles 3 grupos que eu botei lá, a terceira hierarquia, segunda e primeira hierarquia dian-chorrânica, é explicada na doutrina. Então, os 3 grupos principais, há 3 grupos principais de construtores e outros tantos de espíritos planetários de Lipika, subdividindo-se cada grupo, por sua vez, em 7 subgrupos. Primeiro grupo, os construtores são os representantes das entidades nascidas da mente, que são lá, é lá do segundo logos. E, portanto, os primitivos Rishis Prajápatis e também os 7 grandes deuses do Egito, dos quais o chefe é Osíris, aqui na tradição egípcia, depois vai falar da tradição zoroastriana, os 7 Anshaspendes, com Hormuz à frente, os 7 espíritos da face, 7 sefirotes na tradição da Cabala lá, né? E aí vai. Eles, agora, isso aqui é importante, o que eles fazem? Esses construtores do primeiro grupo, eles constroem, ou melhor, reconstroem, porque tudo é periódico, né? Cada sistema solar após a noite. Então, o primeiro grupo cuida de um sistema solar. O segundo grupo de construtores é o arquiteto da nossa cadeia planetária exclusivamente. Então, já é uma tarefa mais fácil você gerenciar uma cadeia planetária do que cuidar de um sistema solar. Então, o primeiro grupo cuida, ou seja, quem chegou a ser gestor de sistema solar já passou pela construção de cadeia planetária. E o terceiro grupo é o progenitor de nossa humanidade, o protótipo macrocósmico do microcosmo. Então, o terceiro grupo vai cuidar dessa onda da vida, de passar a mônada por todos aqueles reinos. Então, o terceiro grupo de Anchorrães é o que vai gerenciar os seres humanos e a passagem E aí tem toda a questão de globo em globo, como é que passa de um para o outro, tem hierarquias, Manus, Manu semente, Manu raiz, mas é do terceiro grupo, essa hierarquia cuida disso. Tá? E a cadeia planetária, então, o que é uma cadeia planetária? É um circuito de 7 globos e pode ser simbolizado como situado no arco de um círculo. O Blavatsky fala aqui, né? Isso não é uma guirlanda de salsichas, né? Até fala. A gente quer, é um globinho aqui, outro ali. Não, isso é um símbolo para a gente entender melhor esses 4 planos aqui que vão se tornando mais densos daqui para baixo, até chegar no D aqui, que é o nosso, tá? Onde estamos agora aqui. Em que nossa Terra, ou qualquer planeta visível por nós, está no ponto mais baixo do arco. Então, ali, apenas esse globo é visível por todos. Isso vale para a Terra, para a Lua, para Marte, para todo. Então, teoricamente, como são 7 sistemas, no sistema 7 cadeias planetárias, uma para cada planeta, se houver um desencontro da onda da vida em cada um deles, agora poderia estar, por exemplo, a humanidade que habita Marte estaria no globo E, a outra no F, então nenhum veria o outro, porque todo mundo que chega lá não tem ninguém, mas dá para desencontrar os 7 tendo 7 aqui, né? 7 globos e 7 planetas, né? Para facilitar a referência, esses globos são chamados pelos nomes das letras de A a G, né? E esses Dian-Chorrães tiveram que passar pelo reino humano, que eu botei lá que a gente vai ser, né? Aí eu respondo aqui, sim, necessariamente. Ensina a doutrina que para chegarem a deuses divinos e plenamente conscientes, as inteligências espirituais primárias, inclusive as mais elevadas, têm que passar pela fase humana. E a palavra humana não deve aqui aplicar-se tão somente à nossa humanidade terrestre. Não é, quando fala em homem, não é exatamente esse hardware aqui que a gente tem, né? Mas, igualmente, aos mortais que habitam todo e qualquer mundo. Então, aí está aí, uma das características dessa fase humana é ser mortal. Ou seja, há aquelas inteligências que alcançaram o necessário equilíbrio entre a matéria e o espírito, como nós agora. Então, todo o projeto do planeta aqui foi para a gente chegar nesse ponto de densidade máxima, no globo D da 4ª ronda, onde a gente tem um cérebro que é um hardware suficiente para
armazenar a mente, para conseguir conter a mente. Então, é um equilíbrio entre espírito e matéria que teve que densificar, para agora sim dá para instalar a mente, e a gente passou a ter mente, mas precisava ter um hardware suficientemente denso para que a mente ficasse presa no cérebro. A partir daí só. Agora já estamos com a mente, a gente já pode descartar ficar mais sutil, né? Então, equilíbrio entre matéria e espírito, como nós agora, que já transpusemos o ponto médio da quarta raça raiz da quarta ronda. Então, na quarta ronda, no globo D, aí começa a primeira raça, são 7 raças raízes, no meio da quarta raça raiz, a gente recebeu, foi na terceira raça raiz que a gente recebeu a mente, né? E agora a gente está na quinta. Cada entidade deve conquistar por si mesma o direito de converter-se em um ser divino à custa da própria experiência. De novo, a questão da experiência, né, que a mônada vai adquirindo. Mas a gente precisa conquistar ter a experiência suficiente com os nossos erros e acertos, né, usando a lei da periodicidade e a lei do karma para conseguir ir adquirindo essa experiência e agindo de forma cada vez mais inteligente, né? Então, a terceira proposição fundamental fala disso, né? Aqui, eu estou continuando a citação, né? Esse primeiro parágrafo a gente já viu. O segundo, em outras palavras, nenhum Budi, aquele sexto princípio lá, alma divina, puramente espiritual, pode ter uma existência independente, consciente, de novo a questão da consciência do homem, né? Antes que a centelha tenha, ela vai dar 2 condições para a gente ter a consciência, ter uma existência independente. A centelha, o Atma Buddhi Manas, tem que passar através de cada forma elemental do mundo fenomênico, aquele trajeto que a gente viu, né? Então, a gente tem que passar por todos aqueles reinos. E a outra condição tem adquirido individualidade, primeiro por impulso natural, isso aqui antes do reino humano a gente já tem individualidade, e depois por impulsos autoinduzidos e autoplanejados, limitados pelo karma, porque o karma só começa a atuar em cada ser quando ele está no reino humano e já tem a mente para ele poder tomar as decisões. Não que o karma seja revogado antes. O karma existe para os animais, mas está sob... está ecoando no Jian Shohan, que está gerenciando eles. O Jian Shohan não revoga o karma para os animais. Ele que, se fizer um projeto errado, vai arcar com o erro, né? Os erros e acertos ali. Tanto que houve erros, né? Que resultou no macaco, aquele negócio que não vou entrar aqui. Adquirindo individualidade primeiro por impulso natural e depois por impulsos autoinduzidos e autoplanejados. Quer dizer, a gente já está planejando como a gente vai agir, limitado pelo karma, né? A gente age, vê os efeitos e tenta agir diferente ou repetir a ação, ascendendo assim através de todos os graus de inteligência, desde humanas mais inferior até humanas mais elevado, do mineral e do vegetal até o mais sagrado arcanjo de Anibuda. Quer dizer, aquele arcanjo na linguagem da terminologia cristã e de Anibuda na budista, né? E aqui a frase importante, né? A doutrina central da filosofia esotérica não admite privilégios ou dons especiais no homem, exceto aqueles que tenham sido conquistados por seu próprio ego através do esforço e mérito pessoal, ao longo de toda uma série de metempsicoses e reencarnações. Esse metempsicose eu fui ver exatamente o que queria dizer no glossário teosófico, é a passagem da alma de um estado de existência para o outro, ou seja, nos reinos inferiores, ali as transições são chamadas metempsicoses, né? E a reencarnação seria... Na verdade, o que reencarna é o quinto princípio, né? A reencarnação só valeria mesmo para o homem, né? Nem para o animal, não é por ter carne, né? A metempsicose ainda iria até o reino animal. Mas então, essa questão do esforço pessoal é a doutrina central da filosofia esotérica, não tem exceções. Todos têm que passar por esse esforço todo e não vai ter ninguém que vai dar um salto ali de um reino para o outro. Ninguém vai chegar de Jian Shohan vindo de animal, por exemplo. Tem que passar pelo reino humano. O terceiro aspecto é a questão da lei do karma.
Então, cada alma, durante sua peregrinação, está sujeita à lei cíclica e à lei do karma. E o que é a lei do karma? Isso aqui dá uma palestra inteira, né? Mas eu botei só algumas pinceladas aqui. Né? Infalível lei que ajusta o efeito à sua causa nos planos físico, mental e espiritual do ser. Como nenhuma causa deixa de produzir seu efeito correspondente, desde a maior até a menor. Karma é aquela lei invisível e desconhecida que ajusta, sábia, equitativa e inteligentemente, cada efeito à sua causa, remontando esta a seu produtor. Né? Por isso que eu botei aqui a setinha voltando aqui para o arqueiro. Né? E esse ajuste, o que é difícil para a gente é... Uma vez falaram, a Blavatsky explica isso lá, né? A gente só pode dizer que houve uma injustiça se tiver acesso a toda a série de vidas daquela mônada. Aí você vai dizer, nessa aqui aconteceu isso. Se você não viu isso, você fica julgando por um período de tempo curto, que você não tem a capacidade de avaliar se aquilo é uma injustiça ou não. Né? Então, esse ajuste, ele ocorre ao longo dessa eternidade aí. Né? Então, a gente, aparentemente, tem muitas injustiças, mas que tem muito tempo para corrigir. Né? Aqui que é bacana, né? O karma nada cria, nada planeja. É o homem porque todo ser que tem manas tem karma. Né? O homem, os Yanshohans têm karma. Dali para frente, como a gente já tem essa capacidade de discernir, você vai poder fazer suas experiências e ver as conclusões das suas ações, se são boas ou ruins. Né? É o homem quem planta e cria causas, e a lei kármica ajusta os efeitos. Ajuste esse que não é um ato, mas a harmonia universal, sempre tendendo a voltar à sua posição original, assim como um ramo que, forçado vigorosamente a dobrar-se, retorna à posição original com um vigor correspondente, né, do galho da árvore, que você empurra, ele volta para cá. Poxa, eu levei uma galhada. Não, você empurrou, ele só está voltando. Né? Ela fala isso, que nos planos superiores existe a harmonia impera, né? E a gente aqui no plano físico faz desarmonias e aí a tendência é voltar para a harmonia do plano superior. Né? Então, e aí isso vai recuar sobre quem criou a desarmonia. Lei de causa e efeito, outro sinônimo da lei do karma, né? Pois nenhum poder exterior pode suprimir o resultado das ações de um homem, já que tudo na natureza está sujeito à lei da causa e efeito. Né? Então não tem como impedir que um efeito aconteça. Então até a Blavatsky fala que mostraram para ela, essa passagem eu nunca encontrei escrita, mas eu já ouvi falar isso, que ia até a Primeira Guerra Mundial. Né? Ela escreveu a doutrina sobre essa, falou assim, nossa, vai ter uma guerra terrível. Os efeitos, as causas já estavam dadas ali em 1875, 1880, já se sabia que ia ter a guerra, os mestres, né? Pelas causas que já tinham sido colocadas já tinham acontecido. Né? E mais 3 citaçõezinhas aqui para terminar. A lei única é outro nome para a lei do karma. Né? A lei da causa e efeito aplica-se a todos os departamentos da natureza, não tem exceção. Tudo, o mestre fala assim, não existe efeito sem causa. É uma dedução lógica. Né? O karma não castiga nem recompensa, mas sim dirige infalível e cegamente todas as demais leis. É uma lei absoluta e eterna no mundo da manifestação, que é o nosso aqui. A vida una está intimamente relacionada com a lei una que governa o mundo do ser. O karma é a infalível lei de retribuição. Então, com isso, acho que a gente cumpriu o tempo aqui, né, Giovanni? Então, vamos. Obrigado.